Ela não é nem ultra, ela é antiliberal, porque ela é contra, né, a defesa da liberdade dos indivíduos em relação à sua vida privada. Então, todas as questões da vida privada são da alçada da esfera privada e não da esfera pública. Então, questões religiosas, questões de orientação sexual, questões, né, enfim, todas as questões ditas de fórum íntimo, elas não são da alçada do Estado de direito liberal. Enfim, e que nós estamos assistindo no Brasil, com esse parlamento, né, o mais reacionário de todos os tempos, desde 64, o mais reacionário, é a volta a certas pautas que a gente achava que já estavam resolvidas. O que acontece com as mobilizações progressistas no Facebook? Nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos, esses movimentos, essas mobilizações não estão sabendo se colocar ou emplacar algumas discussões que seriam fundamentais para barrar o avanço do obscurantismo político no Brasil e no mundo. Então, a gente tem, nesses resultados, nessas mobilizações que a gente analisou, bom, desde o MPL, passando por, não sei se vocês lembram quando o Marco Feliciano assumiu uma comissão de ética, tem aquela mobilização Fora Feliciano, tem o Não Vai Ter Copa, em 2014, que por mais que pareça, né, assim, era uma mobilização muito estranha, assim, porque ao mesmo tempo que era de grupos relacionados a lutas por moradia, por indenização, uma série de coisas, tinha uma característica muito estranha naquele Não Vai Ter Copa, né, que ali começou então o que hoje nós conhecemos como antipetismo, né, aquela coisa de localizar num partido o adversário central, ele precisa ser derrubado, e na medida em que esse adversário, na verdade não é nem adversário, seria adversário se fosse num processo democrático. Como o processo não é democrático, é inimigo mesmo. E como diz a Chantal Mouffe, o adversário a gente respeita, porque o adversário político nos leva a ampliar a nossa visão, né, sobre os próprios limites da nossa perspectiva política. O inimigo não. O inimigo ele precisa ser eliminado. Então, criou-se, principalmente no Brasil, a partir de 2013, 2014, que teve a Copa das Confederações, 2014, que teve a Copa do Mundo no Brasil, uma confluência de mobilizações que passaram assim, não ao aumento da passagem, não à desapropriação de terras para a construção de instalações para a Copa e não sei o quê, e aquilo se transformou no Fora Dilma. Né? Então, não há um controle dos grupos de como as coisas vão se desenrolar. Então, nessas mobilizações, eu falei do Não Vai Ter Copa, tinha mais, meu Deus, não consigo lembrar agora. A gente fez uma pesquisa sobre a bicicletada aqui em Curitiba, não sei se tem alguém aqui dessa mobilização. E assim, há uma grande dificuldade de romper a barreira do falar para si mesmos, né? Mas, ao mesmo tempo, cria-se um espaço de troca entre aqueles que estão interessados em fazer alguma coisa. O bicicletada conseguiu eleger um vereador. Isso é uma grande... Né, assim, do ponto de vista do processo político, é um avanço, certo? Goste ou não do vereador. Mas, assim, a mobilização conseguiu, né, emplacar uma candidatura e levou até o fim, né, com todas as dificuldades que ele encontra hoje lá na Câmara, e todos sabemos, né? Então, assim, na análise dessas mobilizações, a gente percebeu que existem formações de enquadramentos no seguinte sentido: existem 4 tipos de estratégias. Isso é uma estratégia de calar, né? É tipo panelaço também, né? Não quero ouvir, né? Não quero conversar. Assim, quais são as estratégias? A primeira estratégia é mais simples e a mais utilizada, e 99% das mobilizações utilizam essa estratégia, é que os autores chamam de amplificação. Ou seja, nós entendemos que essa é uma injustiça, a nossa causa é essa e ela está lá no Facebook. Nós lutamos por isso, né? E esse quadro, que a gente chama de quadro, esse quadro ele é mantido, certo? Ele é mantido como uma espécie de núcleo da mobilização, núcleo de significado, núcleo de sentido da mobilização.
Existe uma segunda estratégia que exige um pouco mais de esforço político, que é o que a gente chama de ligação com outras causas. Então, por exemplo, em um determinado momento, vamos explorar uma oportunidade política e nós vamos juntar esta mobilização com esta mobilização. Aí, né, na teoria das redes, as redes se formam e na medida em que aquela oportunidade política se desfaz, a própria rede se desfaz e esse nó vai se construir em outro lugar. Essa seria a segunda estratégia, que é a de ligação. A terceira estratégia, que se chama extensão, seria a capacidade de estabelecer um debate. E é essa capacidade de estabelecer um debate que é interrompida no Facebook. Ela vai acontecer em outros espaços de deliberação. Não é que ela não acontece no Facebook, certo? Ela pode acontecer um pouquinho mais no Twitter, já explico para vocês, mas no Facebook, não sei que bruxaria que aconteceu lá, que não tem jeito de conseguir fazer debate público no Facebook, nas mobilizações pelo menos. E uma quarta estratégia é a estratégia de transformação. Essa é mais difícil de observar porque significa que a mobilização ela inicia com um quadro inicial, um entendimento da situação e na interação com outros autores, com outras mobilizações, esse quadro chega num ponto, num estágio em que ele está transformado. Isso aconteceu em uma mobilização que nós analisamos no período, que foi aquela do parto domiciliar. Então, o que era? Ela começa como parto em casa. Então, a mobilização era pelo parto em casa, pelo direito que as mulheres têm de ter seus filhos em casa, então o parto em casa. E tem uma série de características dessa mobilização. Tem um adversário, que eram os conselhos regionais de medicina, enfim, né? E na medida em que essa mobilização vai acontecendo, essa transformação desse quadro inicial passa até por mudança de nome. Então, primeiro era parto em casa, ou parto domiciliar, não necessariamente numa casa, mas num ambiente domiciliar. E passa então, depois de um longo tempo, de alguns anos, passa a ser chamado de parto humanizado. Então, esse parto humanizado ele pode ser em casa, pode ser no hospital, pode ser parto normal, natural ou cesariana, certo? Então, quando lá começa, então, era rechaçada qualquer possibilidade de achar que a cesariana era possível e depois que houve um debate, ou seja, passou por todas as estratégias de amplificação, ligação, extensão e transformação. Foi